Bom, pessoal, bom dia. Vamos falar então sobre o artigo que a gente apresentou essa semana lá no nosso canal no Instagram, Educação Física de Precisão. Se você ainda não segue, eu aconselho que você siga, compartilhe esse canal, porque a gente toda semana traz um artigo novo, uma discussão sobre o artigo e todo final de semana uma aula sobre esse artigo, tá? Obviamente que se você chegou até aqui, provavelmente você veio do Instagram, então peço mais uma vez, gentilmente, que você ajude a crescer tanto o canal do Instagram quanto aqui do YouTube, para que a gente possa trazer essa informação que você tanto aprecia para mais e mais pessoas, ok? O artigo basicamente fala sobre genômica e transcriptômica, fatores preditivos genômicos e transcriptômicos, ah, falando sobre endurance, sobre como os fatores genéticos e os fatores de transdução genética podem influenciar a capacidade de melhorar o treinamento de endurance. E ele começa fazendo um apanhado bem interessante, essa figura aqui ela é fantástica, tá? Ele mostra, por exemplo, as pessoas sedentárias para melhorar o consumo de oxigênio, para melhorar a capacidade aeróbia. Basicamente, aqui, ó, eu não sei se aparece a flechinha, mas vou colocar a flechinha de qualquer forma. Nós temos alguns fatores que podem nos ajudar a identificar, a entender como que melhoramos a capacidade aeróbica. E dentro desses preditores da variação da treinabilidade tem preditores genômicos, preditores transcriptômicos, a fisiologia e o comportamento, então, a influência do meio, outras ômicas, por exemplo, nutrigenômica, podem influenciar também, e fatores demográficos, ok? Sobre a biologia da variação na treinabilidade, tem diversos fatores que eles levaram em consideração. Então, analisaram vários estudos de longa escala, transcriptômicos, proteômicos, metabolômicos, modelos animais, epigenética, biologia molecular, sequenciamento de genes, vários candidatos, genes candidatos a, a interferência sobre a questão de endurance, ah, análise funcionais, análise de caminhos de vias metabólicas, diversas análises eles fizeram. E todas essas análises levavam em consideração, por exemplo, alguns desses itens aqui que estão dentro do alvo principal. Então, nós temos ali questões de apoptose, questões de liberação de cálcio, de sistemas energéticos, sinalização de substratos, miocinas, hormônios, exomas, estresse oxidativo, hipóxia, célula satélite, isso sinalizando, tá? São fatores que podem entrar num contexto mais molecular, com ativação de PGC1-alfa, sinalização da família dos PPARs, que a gente discute bastante quando a gente fala de teste genético, sinalização de VEGF-alfa, que está relacionada, por exemplo, com a angiogênese, sinalização de cálcio, nenhuma sinalização, sinalização de AMPK, sinalização de fator indutor de hipóxia, sinalização de mTOR. Então, diversos fatores podem contribuir com a ativação desses processos moleculares que estão relacionados com basicamente tudo que a gente conhece da fisiologia do exercício aplicada, tá? E aí, obviamente, ele vai mais além falando sobre fatores de transcrição, peptídeos, proteínas, metabólitos, microRNAs e coativadores. Então, essa é a análise que eles fizeram para este artigo. Então, para poder dizer que fatores transcriptômicos e genômicos têm influência sobre a resposta ao treinamento de endurance, eles levaram tudo isso em consideração. Ou seja, é um trabalho bem robusto que vale bem a pena ler para quem gosta dessa questão de genética aplicada ao esporte. E aí ele faz um apanhado de diversos artigos e ele traz o resultado deste projeto, que é um projeto extremamente interessante, também vale a pena para quem gosta de genética dar uma estudada, que é o estudo sobre herança familiar, de Heritage Family. E ele traz aqui que, por exemplo, a variação que nós temos de capacidade aeróbica de VO2 máximo pode atingir 47% de uma carga genética. Ou seja, basicamente eles dizem que 47% do ganho de VO2 que nós podemos ter, da variação que nós temos de poder ganhar ou não ganhar, melhorar ou não melhorar o VO2, é genético. E aí que vem o grande ponto, tá? Em momento algum se coloca, nem por eles, nem por nós, nem por ninguém que leva a sério realmente esse fator, a genética aplicada, de que nós temos um gene que é decisivo. E se você ficar pegando um gene para tentar analisar, você vai ver que a alfa-actina 3 não explica 100% o VO2.
Aí a ECA não explica 100% VO2. VEGF-A não explica, NOS3 não explica, nenhum gene sozinho vai explicar. Basicamente, esses 47% vêm da somatória de pequenas mudanças de vários genes. Legal, pô, então a gente precisa pensar num score. Ele até traz, por exemplo, aqui um estudo do MES, do Heritage, falando sobre um score, um possível score que possa ser benéfico para as pessoas. Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com score. Por quê? O score, ele é um preditor, mais ou menos como, por exemplo, o IMC, tá? Então, se você pegar numa escala populacional, fizer uma análise populacional e separar ali alguns genes, 10 genes e verificar mais ou menos, você vai ver que existe uma certa propensão para uma somatória mais de genes para cá ou para lá. Então, as pessoas que têm um perfil onde praticam muito endurance, talvez a somatória desses genes fique mais para este lado. Ah, mas se as pessoas que praticam mais esportes de potência têm uma somatória para cá. Ponto. Por que está errada essa análise na minha visão? Primeiro, porque geralmente esses estudos levam em consideração o atleta hoje pronto, sem utilização da informação genética. Ou seja, eu pego um atleta de endurance hoje, que treinou durante 20 anos da carreira dele sem nenhum conhecimento da parte genética e vejo o que aconteceu com ele. E lembre-se, o que aconteceu com ele tem influência de tudo aquilo que a gente viu no primeiro slide, principalmente o meio. E o meio é o tipo de treino que ele leva, a cultura da onde ele treina, a cultura da época de treinamento que ele tinha, tudo isso está relacionado. Então, a genética é um fator que está ali dentro, que interfere na responsividade. Tá? Tem um artigo bastante interessante falando sobre isso, sobre como a gente deve utilizar os fatores genéticos. Então, basicamente, como se utilizou até hoje? Não se utilizou. Então, a gente pegava treinamento, prescrevia o treinamento e o treinamento batia numa barreira, que é a barreira genética, e dessa barreira genética existiam pessoas altamente responsivas e pessoas que não eram tão responsivas assim. Essas pessoas que eram altamente responsivas desempenhavam melhor, tinham melhor performance, desempenhavam melhor no esporte. Tá? Como se sugere a utilização da informação genética? Prescreve-se o treino baseado nesta barreira genética. Isso não impede o atleta de desempenhar, seja para endurance, seja para potência. Isso faz com que nós consigamos entender quais são os mecanismos mais eficientes dentro do metabolismo dessa pessoa e quais são os caminhos melhores para prescrever o treinamento, seja para endurance, seja para potência. Tá? Basicamente, esse é o contexto geral desse artigo. É trazer a importância de que, sim, a genética é extremamente importante para que você explique a variação entre as pessoas. Mas não adianta a gente tentar se pegar em pequenas coisinhas e falar: esse gene aqui é muito bom. Ah, não, eu vi um artigo que tem um gene aqui que ele diz que não tem nenhuma validade nisso. Realmente, se a gente pegar extrapolando pouco a pouco, genes separados, você nunca vai encontrar a variação. Mesmo que você faça um score, que você pegue, por exemplo, 20 genes diferentes, faça um score e vá mapear os atletas. Provavelmente você não vai encontrar um score altíssimo dentro dos melhores atletas ou muito diferente entre eles, do mais alto para o menor, não, de desempenho. Por quê? Imagina só, eu vou pegar 5 genes e vou separar por genes que estão mais associados com endurance e genes que estão associados mais com potência. E aí eu vou avaliar os meus atletas nisso. Perfeito. Vamos supor que os atletas que de endurance têm ali um perfil melhor. Aí eu pego o meu atleta, vejo só esses 5 genes, falo, você tem um perfil de endurance, legal, perfeito. Porém, de 47% que explica a capacidade aeróbia, não são 5 genes que estão ali, são vários genes, pequenas mudanças pouco a pouco. Então, esse atleta que tem ali 5 genes num score que eu digo porque ele é mais propenso para endurance, não consegue melhorar com o treinamento. Por quê? Porque provavelmente outros 20 genes que ele tem não se assemelham, por exemplo, a este grupo que tinham 5. Então, quando a gente vai utilizar a informação genética, a gente pega maior quantidade de genes possíveis, separa em pequenos filtros, em pequenos eixos, pequenos perfis que tenham uma mesma via metabólica e avalia, por exemplo, quando eu fizer um treino de volume, como que essa via vai se comportar. Quando eu fizer um treino de intervalado, como que essa via vai se comportar para aquele atleta individualmente. Então, mais uma vez, fica a minha sugestão de que a gente estude genética baseado em estudos de caso.
entender a genética através de trabalhos de associação com um grande número de N, para entender qual que é realmente a função daquele gene, o que que aquele gene faz, aquele polimorfismo, como é que ele pode atuar, e depois, na hora de prescrever, conseguir mapear o atleta, gene A, gene B, gene C, dentro de um contexto de treinabilidade daquele atleta, de adaptação daquele atleta, do que eu espero para aquele atleta, de como ele treina, de como ele descansa, de como ele se alimenta, e aí sim utilizar essa informação para fazer mudanças pontuais na programação de treinamento, de dieta, de descanso, de fisioterapia, de medicina, totalmente associado ao esporte. Eu espero que isso constantemente fique mais claro para vocês. E é por isso que a gente pede para que vocês sigam tanto o Instagram da Educação Física de Precisão, quanto aqui no YouTube, porque essa é a leitura que a gente passa para vocês semanalmente. É isso, pessoal. Nos vemos semana que vem no YouTube e durante essa semana, a partir de amanhã, já tem artigo novo lá no canal no Instagram. Até mais.